coisa ruim, certo? A vitória do São Paulo, que, meu Deus do céu, como jogou mal, mas de qualquer forma bateu o Ayacucho por 3-2. Depois do jogo, num bom espanhol, o Rogério Ceni analisou o triunfo. Vamos ouvir. O partido tornou-se muito difícil. Eu creio que começamos bem. Poderíamos ter tenido um partido mais fácil, pero Ayacucho foi persistente, luchou muito. Eu creio que dificultou para nós. Tuvimos também alguns erros, pero al final, con el gol de Luciano de penalti, conseguimos salir con los 3 puntos que era lo más necesario para nosotros, que nosotros queríamos, porque la distancia muy, muy lejos para venir de Brasil acá, y tenemos que volver bien, porque son 4 equipos, solo pasa uno para la próxima fase. Todo martes, todo miércoles y domingo tenemos partido, por eso necesitamos de un grupo grande. Yo creo que psicológicamente es muy importante, porque perdimos un campeonato ahora, una decisión contra Palmeiras. Ganando hoy, yo creo que empezamos una nueva etapa, un nuevo momento. Siempre importante empezar una competición con la victoria. No me voy a hablar solamente a los defensores. Los sistemas como un todo defensivo no salió bien. El ataque sí, nosotros jugamos bien, creamos oportunidad, pero cometemos 2 errores. Una, la salida del balón, de salida de juego con el arquero, un pase por dentro y salir. Y otro de un balón detenido de Teixeira, que ya sabíamos que iba en primer palo y no podríamos sufrir el gol. Pero ganamos, este es lo más importante para un momento delicado que nosotros vivíamos. Aí o Rogério Ceni, la sairita del balón e tal, mas mandou bem no espanhol, mandou bem o Rogério Ceni no espanhol, triponto e tudo mais. Arnaldo, o Rogério Ceni falou, o mais importante era vencer, depois da sapatada que tomou no fim de semana na final do Campeonato Paulista. Se não ganhasse ontem, e com todas as condições favoráveis, né, sem altitude, sem torcida, contra um adversário muito fraco, aí ia ficar feia a coisa. Mas o jogo mesmo em si foi muito ruim, né? Foi horroroso. Você citou aí todas as condições favoráveis, de fato, nossa senhora, né? São Paulo não teve a altitude que teria, não teve o campo acidentado que teria, o gramado perfeito, sem torcer adversário. Adversário fraquíssimo e por muito pouco não ganhou, né? Tava ameaçando empatar numa partida assim, muito ruim. Só explicando o idioma da coletiva, não tinha nenhum jornalista brasileiro lá, né? Então, eram todos peruanos, então as perguntas todas Também não tinha VAR, né? Também não tinha VAR. Também não tinha VAR, mas esse lance aí é duvidoso. Não tem VAR nessa fase, nem na Sul-Americana e nem na Comebol Libertadores. Esse gol aí que o São Paulo toma de tiro de meta, né, com os zagueiros na área adversária, tipo gol de churrasco. E aí, né, acho que sim, era importante vencer, porque eu acho que se não vencesse lá, já rifaria o campeonato em si, pelas circunstâncias, já está levando o time... o São Paulo não levou 13 jogadores dos principais para a viagem, optou por ficar treinando com um time que vai provavelmente estrear contra o Atlético Paranaense aqui. Foi a estratégia, foi com esse time que tinha um monte de jogador famoso, importante, que era titular no início da temporada e desses aí, todos que jogaram... Era o anti-expressinho. Exatamente, Maria. O expressinho de 94 lá do Muricy, que era do Rogério, com a garotada. Esse era um mix de expressinho. Não, esse é o anti-expressinho. Esse tem os jogadores mais velhos. Tem os mais velhos. E o time só melhorou quando entraram os mais novos lá também, com o caso do Juan, que sofre o pênalti no finalzinho aí, do Thales e tudo mais. E acho que se servia para algum desses jogadores mais velhos mostrarem que merecem a posição de titular, só os mesmos mais evidentes mostraram que merecem a posição de titular, que são o Arboleda e o Luciano. Esses não precisariam ter ido para Lima jogar, tal. Esses são jogadores, os demais, Miranda, Reinaldo, Patrick, olha, Rigoni mesmo, muito mal, foram muito mal. E o Volpi, não vou nem falar também, o goleiro. E aí, resta saber se a semana que começou com essa pequena, como se fosse um band-aid numa cicatriz, agora com a volta do time ao contato com o público, no domingo contra o Atlético Paranaense, com o time que ficou treinando, que é basicamente a equipe que perdeu para o Palmeiras com o Nicão no lugar do Rodrigo Nestor, que está machucado. O Nicão ficou em São Paulo treinando para isso. O São Paulo vai conseguir a estratégia da dobradinha, que é vencer na estreia na Sul-Americana
quando classifica só um no grupo, e vencer na estreia no Brasileiro em casa, que para a sequência que o São Paulo tem é fundamental. Depois é Flamengo fora, Bragantino fora, depois tem Fortaleza fora, Santos o clássico. Então o começo é bem complexo em termos de tabela. E o São Paulo deu, acho que com a derrota da forma que ela foi contra o Palmeiras, uns 10 passos atrás, né? Em termos de confiança, em termos de conexão com o torcedor, então volta a ser um time sob desconfiança. Tem que começar a subir a montanha de novo. Ô Massini, quando a gente olha a escalação do jogo de ontem, fala, pô, mas então o São Paulo tem elenco, né? Porque esses caras que estão aí vão jogar e não são os principais, e os outros vão ficar treinando em São Paulo. Pô, o São Paulo tem um elenco bacana. Aí o jogo se desenvolve e é quase como se você, não que você descartasse, mas alguns caras, o Arnaldo falou em casas voltadas atrás, alguns caras voltaram 1000 casas atrás. O Volpi, o Reinaldo, o Patrick, essa turma toda perdeu espaço. E detalhe, o time só vai melhorar quando entra mais molecada no time. Entra o Toró, entra o Thales, e aí entra até o Igor Vinícius, que jogou bem. O time melhora, né? Essa turma, que alguns contratados e outros que estavam lá achando que podiam ter um espaço aí no time principal, cada vez fica mais claro que esses caras são menos aproveitáveis. Pelo menos nesse início de trabalho é isso que o Rogério está mostrando, e foi o que levou o São Paulo para disputar a final do Campeonato Estadual, quando ele muda o time e acha esse time que ele achou. Mas o que eu vejo assim mais grave nesse jogo, né, é um time completamente desorganizado, né? Em alguns momentos você olhava pro jogo e mesmo com a câmera focalizando a bola, uma distância entre os dois defensores, Arboleda e Miranda, e os dois homens de frente, né? Dessa vez com o Luciano e o Rigoni, uma distância muito grande, um time muito esparçado, um time muito distante, jogadores distantes um dos outros. E neste modelo melhorou porque entrou a juventude. E aí corre mais, está mais rápido, está mais perto um do outro e o futebol acaba melhorando. Não tem altitude. Exato. Então, assim, me preocupou muito mais essa questão. E, assim, esse tipo de gol que o São Paulo tomou na Libertadores com o Patrick, lá, Palmeiras e São Paulo. Tomou de novo com o Veiga na cobrança de falta. Teve mais um ou outro que o São Paulo tomou. E esse agora, é o mesmo lance, é a origem. É a falta lateral em que ela vem ou no primeiro pau ou no meio da área e que ninguém consegue tirar. Entendeu? É erro recorrente de uma zaga com Arboleda e Miranda, né? Então, mas aí eu é goleiro, hein? Hã? Aí é goleiro. Não, também, né? Não é, porque a bola nunca vem pelo alto, já percebeu? Os gols, a bola e os dois zagueiros, eles marcam a jogada aérea. O que acontece nesse tipo de bola? Então, mas o homem do primeiro pau precisa tirar essa bola. Pois é, mas, se ela vem não é o zagueiro, né? Então, não é o zagueiro. Mas o zagueiro orienta. É o erro do sistema defensivo. O erro é do goleiro. E é curioso que... O erro final. Sim, contra o Palmeiras, o gol do Veiga foi do Jandrei, mas os outros todos foram do Volpi, né? E é uma bola, como você falou, recorrente, lado esquerdo da defesa do São Paulo, um canhoto batendo no primeiro pau. E o São Paulo quase tomou um gol olímpico ontem. Na mesma situação, tava o Reinaldo no primeiro pau, a bola vem baixa na trave. Esse lance aí. Não, esse já é o outro. Teve quase os dois. Esse eu vou passar lotadaço, né? A questão... São Paulo não. É o ar não rarefeito. O ar não rarefeito. O São Paulo tem problemas defensivos, sobretudo em relação ao goleiro, então, porque o goleiro não sai do gol. Buscando, Arnaldo, uma uniformidade no time titular e no reserva. Não jogaria nesse time de São Paulo. Mas você estava falando que ele é um cara muito importante. Sim, ele, na verdade, ele é o jogador mais antigo do elenco do São Paulo. Né? O São Paulo já mudou diversas coisas e tem uma situação. Ele tem duas qualidades vitais para um zagueiro. Ele é muito bom no jogo aéreo e é muito rápido. E ele é jogador de jogo grande. Ele marcou Messi, né, a última rodada da eliminatória contra a Argentina e tal. Eu acho que o Diego e o Léo formam uma boa dupla de zaga quando você precisa construir. Quando você precisa defender, não. O Diego até sim, o Léo não. E acho que, de qualquer forma, a Maria estava falando das convocações do Arboleda para a seleção equatoriana. O São Paulo tem poucos zagueiros no elenco. Tudo bem que o Rogério não gosta de jogar com linha de 3, né? E, na verdade, né? E acho que isso foi uma virtude do Crespo na passagem. Quando jogou com linha de 3, ele tinha o melhor do Léo, zagueiro pela esquerda, e a única possibilidade do Miranda jogar. Sobra. Miranda não consegue mais jogar. O lado esquerdo que você viu
em Lima com Miranda e Reinaldo é mais ou menos o lado esquerdo que a gente tem visto com Davi Luiz e Felipe Luiz. Não dá. Já foram jogadores importantes, fundamentais, mas hoje não dá, fisicamente falando. E aí vira um corredor, né? Então, o que fez o Crespo? Não, vou jogar com linha de 3, Miranda na sobra, Léo de um lado, Arboleda do outro. Perfeito, funcionou um tempão, né? Agora o Rogério não joga nesse sistema e acho que em algumas partidas, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, está treinando Diego e Léo, vão jogar Diego e Léo. Contra o Flamengo no Maracanã, não dá para jogar Diego e Léo. É outro jogo, é outro tipo de jogo, é outro ambiente, é outra situação, é outra estratégia. E acho que é aí que vai ter um pouco de mistura entre os times de Lima e de São Paulo. Acho que a partir da semana que vem, São Paulo joga a Sul-Americana no Morumbi e Flamengo no Maracanã na sequência, quinta e domingo. Aí, como a gente estava falando, eu e a Marília, você tem que pensar na dobradinha. Quinta no Morumbi, dá para eu com esse, no domingo no Maracanã eu vou com aquele outro. E aí talvez os times misturem. Eu acho que não vai ter time A e time B. A equipe do São Paulo, ela tá focada no Campeonato Brasileiro. O próprio Rogério Ceni já havia dito isso, né, numa coletiva, porque vai tentar chegar na Copa Libertadores via Brasileirão, para pegar mais ritmo de jogo, para que o São Paulo fique mais competitivo, né? E nada melhor do que uma competição de 38 rodadas para medir essa febre do São Paulo, se tá ou não pronto para a próxima temporada. O foco é na próxima temporada. Essa vai ser uma temporada de construção de trabalho do Rogério Ceni, que chegou na última temporada, na temporada 2021, e vai pegando ainda aquele jeito, deixando as suas ideias mais claras. O Rogério conseguiu evoluir, fazer com que o time evoluísse nessa temporada e, claro, teve uma queda contra o Palmeiras. E o jogo de ontem, óbvio, também teve muito do que o São Paulo, de reflexo da derrota do São Paulo para o Palmeiras. Ainda sente essa derrota a equipe do São Paulo e vai sentir, só ganhando algumas partidas consecutivamente, que o São Paulo vai conseguir sair desse afogo. Tá um pouco sufocado o São Paulo por conta daquela derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Então, vencer, mesmo de forma mais difícil ou de uma forma que poderia ser mais fácil contra o Ayacucho, vencer foi o mais importante. Agora a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense. Os ingressos já estão sendo vendidos, né, para essa partida, jogo às 7 da noite. Quem vai estar desfalcando o São Paulo? O Gabriel Sara já é um desfalque já conhecido, nos últimos jogos já vem desfalcando a equipe do São Paulo, uma peça importantíssima para o tricolor. E agora o Rodrigo Nestor, que dentro dos treinamentos acabou se lesionando, então por isso mesmo o Nicão deve ser o substituto, deve jogar como titular. Uma provável equipe de São Paulo ainda está muito cedo para ser definida. Está basicamente pronto. Os jogadores que não foram a campo e nem viajaram para o Peru para enfrentar o Ayacucho devem ser os titulares. Por exemplo, Léo, Wellington, Pablo Maia, o próprio Diego Costa, Rafinha e por aí vai. Isso só falando do sistema defensivo. Fora Caleri, também o pessoal ali do meio campo, né, o Igor Gomes. Esses jogadores devem estar como titulares da equipe do São Paulo para a próxima partida, Pedro. E acompanhando a partida de ontem, a gente consegue entender porque alguns atletas como o Thiago Volpe, Miranda e Reinaldo não estão sendo aproveitados no time titular, né, Chacon? O Reinaldo por algumas características, né, Pedro? O Reinaldo tem características que quando sobe muito acaba deixando um espaço e a equipe do Ayacucho é uma equipe veloz. A gente viu principalmente com o Teixeira, né? Que foi um jogador que bagunçou ali a defesa do São Paulo. Agora, dentro dos outros jogadores, né, o São Paulo acabou, por exemplo, Thiago Volpe é um jogador que tá dando mesmo algumas falhadas e tudo, é natural que fique no banco de reservas. O Miranda tá sentindo, talvez seja a idade, forma física, a pegada de jogo, já desde o ano passado. Isso porque no começo do ano passado cogitava o Miranda voltar à seleção. Então tá tendo uma queda muito brusca e é natural, por conta da idade, a idade vai pesando. Então esses jogadores realmente jogaram como time reserva nessa partida contra o Ayacucho e mostram o porquê são reservas. O Teixeira deitou para cima ali do lado esquerdo da defesa do São Paulo ontem, portanto, vitória do tricolor que começa com o pé direito. Muito obrigado ao Giovanni Chacon. E aí, pessoal? O jogo de ontem teve muitas críticas com relação a Thiago Volpe e sai agora na Gazeta Esportiva, Bola VIP e diversos sites durante essa sexta-feira que o goleiro atrai atenções de Curitiba e Atlético Paranaense. Aí eu não tenho como me segurar, né? O Atlético Paranaense querendo fazer um mini São Paulo, né? Já foi Pablo, Vitor Bueno e agora Thiago Volpe, hein? Aquele trio ternura que nos aterrorizou por muitos anos. Pois bem, o staff do jogador negou qualquer interesse do goleiro em continuar no Brasil. Eles esperam a abertura da janela do meio do ano, a janela internacional, porque o goleiro tem muita moral no México e esperam uma proposta, uma oportunidade do goleiro poder voltar a atuar no futebol mexicano. Alguns jogadores, alguns agentes jogadores que ficam mais na reserva começam a se movimentar
para ver as oportunidades de meio do ano. E aí, possivelmente, São Paulo deve dar uma enxugada nesse elenco, até porque o Rogério sempre tem usado muito dos garotos, né? E ontem, graças aos garotos do segundo tempo, o São Paulo deu uma melhorada. Tudo bem que não foi uma grande melhora, mas foi o suficiente para o São Paulo sair com a vitória. E aí, para dar uma moral pro nosso São Paulo, né? Vamos ser sinceros, já passou por vários jogos que o São Paulo perdeu centenas, dezenas de gols e não saía do empate ou perdia no final. Pelo menos dessa vez não jogou bem, mas conseguiu a vitória. E aí, consegue a liderança de momento do grupo da Sul-Americana. Lembrando que semana que vem o São Paulo joga no Morumbi e pode chegar a 6 pontos. E além do mais, a caminhada inicial do São Paulo é duríssima, né? Depois de Atlético Paranaense no Morumbi, tem Flamengo, Red Bull Bragantino e Fortaleza, tudo fora de casa. Então vai ser só pedreira e não pode deixar o que aconteceu no ano passado com o time de Crespo, que só foi vencer na 10ª rodada e a gente passou aquele Deus nos acuda. Então, boas notícias, né? Boas notícias. O Thiago Volpi pode estar de saída, eu acho que já deu para ele também. E aí, alguns poucos jogadores ainda que deverão permanecer ali da época desde Diniz, ali aquele equipe de pipoqueiros, já digamos assim, mas que tem que sair aí, que já deu o tempo deles. Outro nome também que o São Paulo não buscou renovação e ao que parece também não deve renovar é com o Igor Vinícius. O contrato termina nesse final do ano e staff do jogador nem São Paulo sentaram para conversar. Parece que São Paulo não tem interesse, não deverá renovar com o jogador. Até porque tem opções como Moreira e Natan. Tudo bem que pensando bem no jogo do Moreira de ontem, foi tenso, mas o jogador tem potencial. Vamos aguardar aí futuras oportunidades. Então é isso, é o São Paulo se preparando. O São Paulo que vai vir com os desfalques de Sara e Nestor, ambos machucados no tornozelo. O Sara que não sara de jeito nenhum, né? Porque já tá um bom tempo por lá. Mas a gente sabe como é que é o departamento médico de São Paulo, né? Doutor Gelol é de mês a mês, né? É complicado, demora e é torcer para jogadores não se machucarem e torcer para outros se recuperarem, como Luciano, Rigoni, Reinaldo, Miranda e companhia. Mas é isso, o São Paulo deve vir com uma formação bem parecida com a que atuou na final do Paulista e aí a partir dessa semana vai mesclar, até porque o São Paulo não vai precisar viajar pela Sul-Americana e aí o Rogério Ceni vai adotar aquela rotatividade. Ao que parece, São Paulo não terá um time titular, mas vai ter uma base e a base deve ser os garotos de Cotia. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos. Domingo tem São Paulo, mas sábado e domingo tem vídeos contando tudo sobre os bastidores, notícias e novidades do nosso São Paulo, que vai estrear no Brasileirão 2022, tá ok? Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.